De certa forma, podemos dizer que o universo é infinito, e nessa infinitude pode ter literalmente qualquer coisa. Coisas belas, coisas incríveis, mas também coisas perturbadoras. Howard Phillips Lovecraft, August Derleth, Clark Ashton Smith, Robert E. Howard, Robert Bloch, Algernon Blackwood e Ramsey Campbell. E esses são só alguns nomes de escritores do gênero do horror cósmico. Nesse mundo cósmico surgiram diversos nomes conhecidos, como Cthulhu, o Grande Antigo, Deus dos Mares, Nyarlathotep, o Caos Rastejante, Azathoth, o Deus Exterior Supremo e muitos outros. E o vídeo de hoje tem uma ideia simples, mas ao mesmo tempo extremamente complexa. Eu vou trazer a árvore genealógica de todas as criaturas do horror cósmico, começando do ser superior a todos e indo até os seres mortais e menos complexos. Mas deixa eu dar um aviso importante: os nomes desses bichos são muito difíceis de pronunciar, num nível que parece um emaranhado de letra aleatória. E é por isso que ao longo do vídeo eu vou falar de vários jeitos diferentes, até porque eu não tenho ideia de qual que é a pronúncia correta. Dito isso, mas antes de falar das entidades em si, vamos conceituar como se divide esse panteão. Tem gente que fala que tem mais, tem gente que fala que tem menos, mas o consenso é que existem 5 classes principais. Os Elder Gods, também conhecidos como deuses exteriores, que são as entidades cósmicas que estão além do universo e da compreensão humana, e eles representam forças universais, caos, tempo e realidade. Agora os Great Old Ones, ou Grandes Antigos, são seres bem antigos e poderosos que influenciam o cosmos e a Terra, muitas vezes adormecidos ou operando através de cultos. Eles não são omnipotentes igual os Other Gods, mas mesmo assim têm um grande poder. Existem também os Great Ones, que são entidades do plano dos sonhos conhecido como Dreamlands. Eles são menos poderosos que os grandes antigos e os deuses exteriores, mas mesmo não sendo tão poderosos, eles ainda têm uma gama de poderes sobrenaturais. Tem também os deuses anciãos ou Elder Gods, que é basicamente uma categoria que foi adicionada posteriormente por pós-autores para meio que equilibrar e contrastar com os grandes antigos. Eles são bem poderosos, mas não são muito bem definidos, por conta do tanto de autores com diversas ideias. E por fim, como última definição, tem o que sobra. Entidades que não têm uma classificação definida ficam nessa categoria. Exemplos são emanações indiretas de entidades superiores, raças inteiras que servem a alguns deuses, e espectros da natureza, como fogo, gelo, água, ar, etc. Finalmente, introduzido o assunto e explicado cada classe, é hora de dissecarmos a imensa árvore genealógica do horror cósmico. Vamos deixar claro uma coisinha: o universo do horror cósmico é extremamente complicado de entender. E eu falo isso porque não é só um autor ou uma visão, é um grande emaranhado de coisa. Mas mesmo assim eu vou tentar deixar o mais explicado possível. E outra coisa, para deixar o vídeo mais, digamos que, entendível, eu vou introduzir o tópico, a criatura, sua ligação com a árvore genealógica, e só depois eu vou descrever a entidade com maiores detalhes. Tudo começa com um vórtice primordial, e nele temos Azathoth, a entidade no topo da hierarquia cósmica. E além de Azathoth, temos Ubosatla. Ubosatla tem uma história mais complexa. Alguns dizem que ele é um deus exterior, e outros dizem que ele é uma emanação do próprio Azathoth. Mas para os fins desse vídeo, eu vou tratá-lo como um pedacinho do nosso querido Azathoth. Como eu disse, Azathoth ocupa o topo absoluto da árvore genealógica do horror cósmico. Nos mitos de Cthulhu, ele surge como o deus idiota cego, o caos nuclear, uma entidade inconsciente e ilimitada da qual toda a existência emana. Toda a realidade existe como parte do seu sonho, criada sem intenção ou consciência. Se por acaso Azathoth despertar, o universo inteiro deixa de existir e tudo retorna ao seu estado primordial. Além de
tudo isso, ele governa os deuses exteriores. Não por uma vontade ativa, mas porque ele é a origem de tudo. Em algumas versões posteriores do mito, alguns autores reinterpretaram Azathoth como uma entidade derrotada ou aprisionada. Mas na visão central mesmo do horror cósmico, ele permanece como um núcleo inconsciente de toda a existência, indiferente a tudo, enquanto o universo se mantém apenas enquanto ele continua dormindo. Então, pro nosso bem, é melhor desejar bons sonhos a Azathoth. O Bosatla foi criado por Clark Ashton Smith e introduzido nos mitos de Cthulhu em 1933. Conhecido como a fonte não gerada e o demiurgo, ele ocupa uma posição primordial na genealogia do horror cósmico. A sua forma é descrita como uma massa protoplasmática colossal, que fica escondida nas profundezas da Terra congelada. E como se não fosse bizarro o suficiente, do seu corpo brotam organismos unicelulares primordiais, que são considerados os protótipos de toda a vida terrestre. Ao mesmo tempo em que ele gera a vida de forma incessante, tudo que seus tentáculos tocam perde a capacidade de existir como um ser vivo. O destino de Ubosatla é reabsorver toda a vida na Terra, encerrando o ciclo iniciado por ele mesmo. O seu possível habitat é Iquá, uma região subterrânea ligada ao antigo continente de Hiperbórea, e nesse local ele pode ter dado origem a Abot, uma entidade de aparência e função tão semelhantes que posteriormente levou alguns autores a tratarem ambos como manifestações da mesma criatura, só que em épocas distintas. Dentro da árvore genealógica do horror cósmico, o Bosatla representa a origem biológica da vida primitiva, um ponto intermediário entre o caos absoluto de Azathoth e as formas orgânicas que surgem a partir dele. E de Azathoth surgem os 4 arquétipos: a escuridão, a névoa sem nome, Quixa-Xuclu e Nyarlathotep. A escuridão, também chamada de Magnum Tenebrosum ou a escuridão sem nome, é um deus exterior criado por H.P. Lovecraft e inserido diretamente na árvore genealógica primordial. Ela surge como descendente direta de Azathoth e ocupa o mesmo nível hierárquico de Nyarlathotep e da névoa sem nome. E dentro dessa linhagem, a sua função central é gerar Shub-Niggurath. E esse propósito a transforma em um ponto decisivo na expansão biológica e cósmica do mito. A sua existência é pouco definida. Ela é associada a vazios além da realidade, que são regiões tão distantes onde a forma, a luz e o sentido deixam de existir. O Magnum Illuminadum, também chamado de névoa sem nome ou Nyarlathotep, também é um deus exterior ligado ao topo da árvore genealógica. Ele surge como uma entidade primordial mais antiga que quase tudo. E dentro dessa linhagem ele é tratado como progenitor de Yog-Sothoth. E assim como a sua irmã, a escuridão, essa é a única contribuição dele com a árvore. Mas digamos que a sua natureza é incorpórea e indefinida, associada à ideia de um vazio consciente que antecede a forma, a matéria e a lógica. Quixa-Xuclu foi criado por Clark Ashton Smith e foi inserido como um descendente de Azathoth por fissão espontânea. Conhecido como desejo andrógeno ilimitado, ele é sempre descrito como uma entidade andrógena capaz de se reproduzir sem a necessidade de um par. Ele habita Yugoth, uma dimensão sem nome, onde permaneceu por um período com seus descendentes, antes de ser abandonado por eles por conta de seus impulsos canibais. E dentro da árvore genealógica, Quixa-Xuclu ocupa uma posição meio intermediária, funcionando basicamente como um elo do caos primordial e linhagens que dariam origem a entidades mais conhecidas. Depois do Cthulhu, esse bicho aqui é um dos mais conhecidos de todo o horror cósmico. Nyarlathotep, ou como é mais conhecido, o Caos Rastejante. Ele foi criado por H.P. Lovecraft e incorporado nos mitos de Cthulhu em 1920. Mas diferente dos outros deuses exteriores, ele não permanece adormecido e muito menos distante. Ele caminha pela Terra assumindo diversas formas, desde formas humanas até coisas completamente monstruosas.
e ele atua como mensageiro, avatar e executor da vontade de Azathoth. E é por isso que ele tem uma posição única na árvore genealógica. E as suas manifestações aqui na Terra variam entre um faraó egípcio, um homem cultuado pelas bruxas, uma criatura alada e inúmeras outras formas. Mas essas formas sempre são próximas à humanidade. E como eu disse, na estrutura cósmica, o Nyarlathotep funciona como um elo. Ele meio que liga os deuses exteriores aos mortais. Enquanto outras entidades são indiferentes, ele sente prazer na manipulação, na crueldade e na indução à loucura. Além de tudo isso, ele lidera cultos, fala línguas humanas e se infiltra nas civilizações para conduzir a ruína mental e espiritual, levando os indivíduos daquela civilização à autodestruição. O seu papel, ele não é destruir diretamente, mas preparar o caminho. E tudo isso para espalhar o caos e garantir que a vontade de Azathoth seja cumprida. E dentro da genealogia do horror cósmico, ele representa a consciência malévola do caos, a face inteligente e cruel de um universo que não se importa nem um pouco com a existência humana. Da névoa sem nome surge Yog-Sothoth, da escuridão surge Shub-Niggurath e de Kisha-Shuklu surgem Ri-Zig-Gonizah e Gizihut, sendo a primeira geração de deuses exteriores. Yog-Sothoth é conhecido por inúmeros nomes, como a chave e o portão, o guardião do limiar e o tudo em um. Ele existe fora do universo e abrange todo o tempo e todo o espaço de forma simultânea. E como eu disse, a sua origem está ligada à névoa sem nome e o seu papel é vigiar e permitir a passagem entre realidades. Yog-Sothoth é descrito como onisciente, onipresente e não corpóreo. Ele é capaz de manipular o espaço, o tempo e a causalidade, além de ser completamente imortal e invulnerável. Visualmente, ele costuma se manifestar como uma massa de esferas luminosas, às vezes com olhos ou apêndices, uma forma incompreensível para a mente humana. E na obra de Lovecraft, Yog-Sothoth aparece ou é mencionado em histórias como o caso de Charles Dexter Ward, o horror de Dunwich e através dos portões da Chave de Prata, sendo responsável por eventos ligados a invocações, rituais e até a geração de híbridos com humanos, como Wilbur Atley, mas dele eu vou falar mais pra frente. E Yog-Sothoth também é citado em trechos do Necronomicon como a própria chave que conecta passado, presente e futuro. Shub-Niggurath é conhecida principalmente pelo título de A Cabra Negra da Floresta com Mil Filhotes. Ela aparece pela primeira vez em The Last Test de 1928, ainda sem uma descrição física definida, surgindo quase sempre por meio de citações e invocações em textos ocultistas. O próprio Lovecraft também a chamou de O Senhor das Árvores, no conto O Sussurrador nas Trevas, mas grande parte do desenvolvimento da entidade ocorreu com autores posteriores, que expandiram a sua presença e importância dentro do horror cósmico. Em The Mouth, Lovecraft define Shub-Niggurath como uma deusa mãe, referindo-se a ela como a mãe de tudo, associando a sua figura a divindades antigas ligadas à fertilidade, como por exemplo a deusa Astarte. Agora no conto Out of Aeons, ela surge como uma das forças que se opõem aos chamados deuses hostis, mas a sua classificação ela varia muito conforme a obra ou a adaptação. Ela foi descrita por Derlet como uma grande antiga, mas a grande maioria dos materiais a coloca como um deus exterior. Independente da interpretação, Shub-Niggurath permanece ligada à ideia de criação incessante, proliferação monstruosa e uma maternidade cósmica incompreensível para a mente humana. Esse nome aqui vai ser difícil de falar. Rizil Koigmini-Ra é uma entidade criada por Clark Ashton Smith para o conto A Porta para Saturno. Ele também é chamado de Deus de Sekhira-Nosh e tem uma origem bem incerta. Tudo que se sabe é que ele reside em Sekhira-Nosh, que é identificado como o planeta Saturno. Segundo os pergaminhos antigos, ele é filho de Kisha-Shuklu por fissão, irmão de Gizgut e tio de Tissa-Nogoa, além de possuir descendência
descendentes como Iscatati e Isbadaden. Fisicamente, ele é descrito como uma criatura de corpo esférico, com pernas curtas, braços longos e uma cabeça redonda com aparência de sonolência. E o seu comportamento ele reflete total apatia, demonstrando pouco interesse em ajudar ou prejudicar quem o encontra. Gizgut é um deus ancião, filho de Kisha-Shuklu. Durante a sua juventude, Gizgut atravessou a galáxia em uma onda de destruição, aniquilando planetas e estrelas sem distinção, deixando rastros de ruína por onde passava. Após seu irmão fugir para escapar das práticas canibais do pai, Gizgut optou por ficar um tempinho com a família, e para isso ele se refugiou em cavernas profundas, locais inacessíveis a Kisha-Shuklu, onde conseguiram se ocultar da influência e da ameaça do pai. Em relação a Gizgut, existem algumas escritas que falam que ele não nasceu por fissão de Kisha-Shuklu, mas sim da união dele com Zisht Zengi. Zisht Zengi, também chamada de Zisht ou matriarca do enxame, é uma presença que está ligada a eventos de grande calamidade, sendo descrita como uma força associada aos céus escurecidos e à propagação de pestilência em larga escala. A personagem surgiu pela primeira vez na obra Árvore Genealógica de Azathoth, que foi publicada em 1934. Essa criatura ela não pertence a uma classe conhecida dentro dos mitos, mas é retratada sendo uma figura primária ligada à ideia de proliferação e enxames, onde ocupa um papel silencioso, porém central. Agora que a gente já falou dessas entidades menos conhecidas, vamos para a segunda geração de deuses exteriores. Falaremos dos gêmeos Nugi-Yeb, filhos de Shub-Niggurath e Yog-Sothoth, e também de Iscatati e Isbadaden. Nugi-Yeb são conhecidos como as Blasfêmias Gêmeas, e eles surgiram pela primeira vez no conto O Último Teste de H.P. Lovecraft. Na versão mais aceita, eles nasceram da união de Shub-Niggurath e Yog-Sothoth, mas ao contrário dos seus progenitores, eles são vistos como entidades relativamente favoráveis à humanidade. Nugi é associado diretamente à linhagem de Cthulhu, enquanto Yeb está ligado ao surgimento de Tisanogoa, e isso meio que forma dois eixos fundamentais para a genealogia do horror cósmico. Ambos são descritos semelhantes a Shub-Niggurath em relação à forma e sua função no universo, e são cultuados em alguns locais antigos, sendo associados às forças de purificação e destruição em escala planetária. Agora, dentro dos mitos expandidos, Nugi ocupa um papel central entre os ghouls, enquanto Yeb é ligado a cultos alienígenas e a instrumentos capazes de devastar mundos inteiros. Iscatati é uma entidade incorporada ao mito de Cthulhu por Kev L. O'Brien, e ele surge pela primeira vez no conto Surpresa de Outubro. E a personagem tem uma origem direta na mitologia gaélica, onde é conhecida como a rainha guerreira e feiticeira de grande poder, e ela tem um papel central nas lendas irlandesas. O seu nome significa a sombria, e isso reforça aquela imagem de figura temida e respeitada, e posteriormente ela foi reinterpretada no horror cósmico como um eco ancestral de forças antigas que precedem a própria história humana. Isbadaden também é uma entidade criada por Kevin L. O'Brien para o conto Surpresa de Outubro. Segundo o livro de Merlin, Isbadaden vivia pacificamente em Ogoth, até ser levado pelo seu pai em fuga das criaturas canibais criadas por Kisha-Shuklu, e após essa migração, o seu destino permanece desconhecido. E é aqui que a árvore fica gigante. De Nugi e Yeb surgem os grandes antigos. Temos Cthulhu e Catanid como filhos de Nugi, e da união de Yeb e Gizgut nasce Tisanogoa. Com toda certeza que o Cthulhu é a entidade cósmica mais conhecida de todos os tempos. Mas você realmente conhece ele profundamente? Cthulhu é uma entidade que foi apresentada pela primeira vez como um grande antigo que dorme em R'lyeh, uma cidade submersa no Oceano Pacífico. Ele chegou à Terra em eras pré-humanas junto com sua prole estelar, e hoje existe um estado de sono semelhante à morte. Preso até o alinhamento das estrelas permitiu seu retorno.
retorno. A sua função entre os seus é a de sacerdote, aquele que mantém a ligação entre os grandes antigos e o cosmos, enquanto seus cultistas trabalham para libertá-lo por meio de rituais e sacrifícios. Fisicamente, Cthulhu é descrito como uma massa colossal de tentáculos, asas e garras comparado a uma montanha viva, feita de matéria alienígena capaz de se regenerar e se transformar. E ele exerce influência psíquica sobre mentes sensíveis, invadindo sonhos e espalhando pânico, loucura e visões pelo mundo inteiro. E o seu culto é uma coisa global, e ele inclui humanos e espécies não humanas, todos unidos pela crença de que quando Cthulhu despertar, a humanidade será libertada de leis e limites e mergulhará em uma era de caos, violência e devoção absoluta aos deuses antigos. Falamos do Cthulhu, agora vamos falar do irmão bonzinho dele. Catanid é um deus ancião criado por Brian Lumley. Ele surge em 1975 no romance A Transição de Titus Crow. Ele pertence ao mesmo panteão cósmico de Cthulhu, porém ocupa o lado oposto. Ele é irmão de Cthulhu, filho de Nug e neto de Yog-Sothoth e Shub-Niggurath. E ele é o grande líder dos deuses anciões lutando contra grandes antigos e os deuses exteriores. Fisicamente, Catanid é quase idêntico a Cthulhu. Ele possui corpo colossal, asas curtas e um rosto coberto por tentáculos. A única diferença está nos seus olhos dourados. Olhos esses que indicam sua natureza benigna. E Catanid vive em um palácio de cristal no centro de Elysia. E lá, a sua presença gera calma e ordem. Ele usa uma habilidade chamada de o Grande Pensamento. E isso permite ele projetar sua mente em qualquer ponto do cosmos. Ele manifesta esse poder por meio de um monitor cristalino. Ele sempre analisa os futuros possíveis antes de agir, e depois dispara rajadas de energia que banem deuses exteriores e grandes antigos para fora da realidade. Tisa-Togoa é conhecido como o Adormecido de Nikai. Ele viveu em Yoggoth, depois em Sicranosh, mas por fim chegou na Terra, se estabelecendo no mundo subterrâneo e sem luz de Nick-Hai, e também no Monte Vomitadresh na antiga Hiperbórea. Fisicamente, Tisa-Togoa aparece como uma criatura inchada e semelhante a um sapo preto, coberto por uma pelagem curta e olhos sonolentos. Ele quase sempre está em estado de hibernação, e só reage quando é perturbado ou quando recebe sacrifícios, devorando as vítimas antes de voltar para o seu soninho da beleza. E mesmo nesse constante estado de hibernação, ele se comunica com cultistas e feiticeiros, oferecendo conhecimento proibido e artefatos em troca de sacrifícios. Ele também possui a capacidade de mudar de forma e gerar descendentes. Também existem mais duas grandes antigas de primeira geração, porém ninguém sabe de onde vieram, e elas são Idia e Satak. Idia, a Mãe Poderosa, é uma divindade que acasalou com Cthulhu em um planeta do sistema estelar Shot, e ali gerou os filhos estelares. Idia também recebe o nome de Kunya, e seu papel central é o de matriz cósmica da linhagem direta de Cthulhu, ligada à origem e à continuidade dessas entidades através das eras e dos mundos. Shatak é a esposa de Tisa-Togoa e a mãe de Zivil-Pogua. Segundo histórias contadas em pergaminhos antigos, Shatak se uniu a Tisa-Togoa no planeta Ikishi para gerar esse descendente. E Shatak também recebe títulos como a Senhora da Gosma Abissal e a Morte Renascida. E apesar do papel central na linhagem, essa entidade nunca foi muito aprofundada. E após isso surge a segunda geração de grandes antigos, que são divididos em duas linhagens principais, a linhagem de Cthulhu e Idia e a linhagem de Tisa-Togoa e Shatak. Mas vamos começar pela linhagem de Cthulhu. Katanotoa, o Deus das Trevas, surgiu no conto Out of Eons de 1935, que foi escrito por H.P. Lovecraft em parceria com Hazelhead. A entidade vive selada sobre a montanha Yad-Tigul, localizada no continente perdido de Mu, e ela foi trazida à Terra por alienígenas de Yoggoth em eras pré-humanas. A sua forma mistura traços de polvo e elefante, com uma pele escamosa e enrugada, além de um corpo amorfo e
colossal. Qualquer pessoa ou criatura, ao ver Gata-Notoa ou até uma mera imagem sua, sofre petrificação imediata. O corpo endurece como couro, mas os órgãos permanecem intactos e a mente segue consciente dentro de uma prisão sem fim. E Toth-Kitá é um grande antigo criado por Lin Carter no ciclo de lendas chóticas. Ele é o segundo filho de Cthulhu com Idra. A sua forma lembra um sapo humanoide gigantesco, com um único olho enorme no centro da testa. Além disso, ele possui uma juba espessa e uma barba de tentáculos ondulantes que cobrem a cabeça, criando uma presença grotesca e imponente. Os deuses anciãos o aprisionaram no abismo de Ie e vedaram qualquer forma de sua libertação. Na sua prisão, ele é servido pelos Yugis, criaturas semelhantes a vermes achatados, sob o comando de Ubi, o pai dos vermes. O seu tamanho é tão colossal e a sua anatomia tão distorcida que os sacerdotes humanos confundiram seus dedos viscosos com cabeças gigantes ao tentar libertá-lo. Zotiomog é o terceiro filho de Cthulhu. O seu corpo tem uma forma cônica e afunilada, com uma cabeça reptiliana cheia de dentes cortantes, muito semelhante a um Tiranossauro Rex. Ele tem 4 braços largos em forma de estrela do mar que se estendem do seu corpo, cada um coberto por ventosas, enquanto uma juba de tentáculos envolve sua cabeça. Ele vive preso sob o leito do oceano perto de Ponape, onde os deuses anciões o selaram para impedir seu retorno. Ninguém sabe ao certo como Zotiomog se move no fundo do mar, embora textos indiquem uma espécie de pé semelhante ao de uma lesma. Citília é a última e mais jovem filha de Cthulhu. Ela veio da estrela Shot e hoje se esconde na Terra, protegida por cultistas, Yugs e profundos. E diferente dos outros, o seu papel é central nos planos do pai, pois ela deve gerar um novo Cthulhu após sua destruição em um futuro distante. E por esse papel importante, o seu culto mantém sua existência em segredo, o que lhe rendeu o título de A Secreta. E ela também é ligada à figura mítica de Scylla da mitologia grega. A sua forma real lembra de um povo colossal de cor vermelha, com anéis escuros, 6 olhos e pequenas asas. E ela é capaz de alterar o próprio tamanho e o número de tentáculos, podendo ter até 12 braços cobertos por garras afiadas. Ela já foi capturada por humanos que a confundiram com uma espécie rara de polvo e tentaram usá-la em experimentos de reprodução, mas ela conseguiu fugir. Com Kytilia, terminamos a linhagem de Cthulhu. Agora a linhagem de Satogoa só tem um descendente, que seria o já citado Xivilpogua. Xivilpogua, também chamado de O Devorador de Estrelas, nasceu no planeta Yakishi, que é um nome diferente para o nosso planeta Netuno, e ele é fruto de Tsatogoa e Shatak. Nos mitos, ele aparece em escritos antigos de povos nativos americanos, sendo uma presença invocada a partir das estrelas. A sua forma mais comum é de um sapo bípede alado, sem braços, com um pescoço longo e o rosto coberto por tentáculos, e essa manifestação é chamada de besta estelar, e quando é invocado só retorna ao espaço por vontade própria, o que torna sua invocação extremamente arriscada. E além dessas entidades existe o Shadogua, filho de Xivilpogua com uma mãe desconhecida, e ele também é um único grande antigo de terceira geração. O Shadogua é descrita como uma massa de carne semelhante a um sapo, com asas palmadas, pés com garras gigantes e um rosto feito de tentáculos no topo do corpo. E é só isso, não tem quase nada de informação sobre ele. Tudo que eu falei até agora faz parte, digamos que, da árvore genealógica central do horror cósmico, como se fosse a família principal. Mas agora vamos falar da árvore paralela, onde tudo começa com Hastur, filho de Yog-Sothoth. Vamos falar que o Yog-Sothoth pulou a cerca com uma divindade desconhecida aí. Hastur, também chamado de o Rei de Amarelo, o Indizível e aquele que não deve ser nomeado, é uma das entidades mais instáveis e ambíguas do Cthulhu Mitos, e a sua forma real sempre foi oculta, mas as manifestações mais comuns dele incluem uma massa flutuante de tentáculos e ventosas, ou uma figura humanoide vestida de amarelo com o rosto escondido por uma máscara, e ele existe como um tipo de oposto simbólico do Cthulhu: ar contra água, instabilidade
contra a profundidade. O nome Hastur surge pela primeira vez em 1893 no conto Aitá, o Pastor, conto escrito por Ambrose Bierce que retrata Hastur como um deus pastoral. Posteriormente, Robert Louis Chambers transformou o nome Hastur em algo mais sombrio, em O Rei de Amarelo, ligando ele a estrelas como Aldebaran e a uma peça teatral capaz de destruir a sanidade das pessoas. Agora, um tempo depois, o próprio Lovecraft usou esse material em Um Sussurrador nas Trevas, e aí ele finalmente conectou Hastur ao seu panteão, criando a ideia de um meio-irmão de Cthulhu e a de uma entidade ligada ao espaço e ao ar. Mas com o passar do tempo, outros autores expandiram ainda mais o mito de Hastur, transformando ele em uma força cósmica de loucura, culto e corrupção mental. O foco nele nunca foi força física, mas sim um tipo de contágio. Quem entra em contato com o Rei de Amarelo não enfrenta um simples monstro, enfrenta um colapso lento da própria identidade. E do próprio Hastur, sem uma companheira identificada, surgem Itakwa e os gêmeos Zar e Loigor. Itakwa, o Caminhante do Vento, surge como um gigante de forma humanoide grotesca, com olhos vermelhos e intensos. A sua presença se estende do Ártico ao Subártico, onde ataca viajantes e povoados isolados. A tradição antiga liga sua figura ao surgimento de figuras como o Endigo e o Yeti. O seu culto é bem pequeno, porém temido. Povos da Sibéria e do Alasca deixam sacrifícios para evitar sua fúria, e com isso seus seguidores ganham resistência ao frio extremo, e ele também comanda os Shantax, que são basicamente criaturas aladas parecidas com dragões. Zar e Loigor são dois grandes antigos gêmeos ligados à estrela de Antares. Seus corpos colossais ficam presos sob a Ilha das Estrelas, localizada no Planalto de Sung em cavernas submersas pelo Lago do Terror. Mesmo estando imóveis, eles mantêm os tentáculos entrelaçados e emitem sons estranhos um para o outro há milênios, desde que foram aprisionados pelos deuses anciãos. Zar é o mais velho e poderoso, e a sua mente vaga pelo espaço perto de Arcturus, enquanto seu corpo segue preso na Terra. Agora Loigor é chamado de o Andarilho das Estrelas. Ele anda pelos ventos entre mundos, e é cultuado pelo Xochô no Tibete e na Birmânia, e a sua presença surge por ventos sem origem visível. Sabe aquele vento forte que começa do nada? É a presença de Loigor espreitando. Alguns textos antigos até dizem que seu corpo físico foi destruído, mas a sua essência segue ativa em cada ventania e cada brisa. Vamos voltar para o começo da ramificação. Além de Hastur, Yog-Sothoth também teve mais dois filhos, mas dessa vez com humanos. E eles são Wilbur Whatley e o Horror de Dunwich. O Wilbur Whatley era um híbrido humano nascido do cruzamento de Lavinia Whatley com Yog-Sothoth. Ele cresceu em um ritmo anormal, falava ainda bebê e em poucos anos já parecia um adolescente. Criado em Dunwich pelo avô, o Mago Whatley, aprendeu magia, rituais proibidos e o culto a entidades cósmicas, enquanto era rejeitado pela cidade. A sua forma era no mínimo grotesca. Ele tinha mais de 2 metros e partes do corpo cobertas por escamas, pelos e apêndices vivos. E mesmo com essa aparência bizarra, ele tentava se passar por humano ao usar roupas largas. Após a morte do avô, Wilbur seguiu sozinho nos estudos ocultos e tentou roubar o Necronomicon na Universidade Miskatonic, onde um cão de guarda o matou durante a invasão. O seu corpo se dissolveu em um líquido podre, e seu irmão monstruoso, o Horror de Dunwich, ficou livre para devastar a região. O Horror de Dunwich é uma criatura extremamente monstruosa. Ele cresce preso dentro de um celeiro na fazenda da família, até explodir para fora e espalhar o terror na região de Dunwich. O monstro é gigantesco, inicialmente invisível, e sua presença só é percebida pelos rastros profundos e a destruição que causa no campo e nas florestas. Ele devora animais e mortos-vivos, e sua forma só pode ser revelada com um pó mágico, mostrando um corpo estranho e grotesco, descrito pelas testemunhas como uma massa de cordas ou tentáculos, muitos olhos protuberantes, bocas ramificadas e uma metade de rosto humano deformado bem no topo, com olhos vermelhos e cabelo albino semelhante à sua mãe.
Com o horror de Dunwich, a gente finaliza meio que a árvore canônica do horror cósmico, mas como toda grande família tem sempre os parentes distantes. Além das entidades que têm um parentesco direto com outras entidades, existem seres que nasceram de emanações indiretas ou que têm aquele parentesco bem distante. Então eu acho importante falar de algum desses nomes. E daqui em diante o vídeo vai seguir nessa pegada. Kachug-Ha, a Chama Viva, é um dos grandes antigos criado posteriormente por August Derleth. Ele surge como uma entidade de fogo ligada à estrela de Fomalhaut, e é descrita como um sol vivo cercado por colunas de chamas e manchas incandescentes. O seu papel no mito de Cthulhu é o de uma força elemental destrutiva. Ela é oposta aos deuses anciões e servida por criaturas de fogo puro. Ao longo dos anos, outros autores expandiram sua mitologia, e Kachug-Ha passou a ser ligado a cultos antigos, estrelas distantes e a seu filho Aponza, o deus do gelo. Aponza, a Chama Fria, também é um grande antigo, mas dessa vez criado por Lin Carter. Ele surgiu no sistema de Fomalhaut, sendo uma versão gelada e cinzenta de Kachug-Ha. Após o aprisionamento do seu pai pelos deuses anciões, Aponza escapou e seguiu para o nosso sistema solar. Primeiro ocupou Yakeshi, depois chegou à Terra e se estabeleceu em Hiperbórea, onde passou a ser adorado como um deus do gelo e do fogo frio. E quando os deuses anciões tentaram destruí-lo novamente, Aponza reagiu com força extrema e congelou vastas regiões do planeta, criando assim o Polo Norte. Ig, o pai das serpentes, não se encaixa em nenhuma das categorias anteriores. Ele é uma divindade criada por H.P. Lovecraft e Zaelia Bishop. Ele surge como um deus serpentino ligado às antigas tribos das planícies da América e ao continente perdido de Mu. Diferente das outras entidades, o Ig não age como um monstro cego. Ele protege suas crias, as serpentes, e exige respeito absoluto. Quem desrespeita ele ou seus filhos sofre a maldição de Ig e passa por tortura até se tornar uma serpente pintada. Uma curiosidade é que em certas épocas do ano, sobretudo no outono, ele entra em um frenesi e se torna perigoso, o que leva seus cultistas a realizar rituais e oferendas para mantê-lo afastado. A Tlatinatia foi criada por Clark Ashton Smith para o conto Sete Gaeses. Ele surge como uma aranha gigante com rosto humanoide, com uma expressão de dúvida que vai até a astúcia. Ele vive nas cavernas sob o monte Vormitadresh no antigo reino de Hiperbórea. Nesse submundo, ele tece uma teia colossal entre túneis e abismos, ligando regiões abaixo da terra. Em suas primeiras histórias, ele ocupava o espaço entre os Kovish Tisatogoa e do feiticeiro Houndor, mas fontes posteriores dizem que sua teia age como uma ponte, que liga a Terra dos Sonhos ao mundo desperto. Bok-Hug, o grande lagarto aquático, foi criado por Lovecraft no conto A Desgraça que Veio de Sarnath. Ele é o deus do povo Tun-Ha, um povo semi-anfíbio da cidade de Ib, na terra de Minar. A criatura dormia tranquilamente sob o lago que separava Ib de Sarnath, até os humanos destruírem a cidade e roubarem seu ídolo sagrado. Após o massacre, o lago passou a mostrar sinais estranhos, como se algo enorme se movesse sob as águas. E no 1000º ano da queda de Ib, Bok-Hug emergiu e apagou Sarnath da existência sem deixar quaisquer ruínas. Depois disso, os Tun-Ha voltaram a ocupar sua terra e viveram sem ameaças. Shaugnir Falgin é um grande ancião ligado ao sangue, além de ser ligado à paciência e às cadeias de montanhas isoladas. Ele permanece adormecido em uma caverna rasa e escondida em regiões montanhosas áridas e quase inacessíveis. E a sua presença ali funciona como um foco de medo e culto, mesmo sem se mover por eras inteiras. A sua forma mistura elefante e humano, com orelhas marcadas por veias expostas, presas curvas e gigantescas, e uma tromba que termina em uma boca sem mandíbula. Ele usa essa abertura para sugar o sangue das suas vítimas, um processo lento e ritualizado.
Antengo é um grande antigo vindo diretamente de Yolgoth. Ele é conhecido como o terror dos hominídeos e o trono de marfim. Ele apareceu pela primeira vez no conto O Horror no Museu de 1932. Fisicamente, seu corpo mede 5 metros de altura, com um tronco em forma de barril, 6 membros com pinças, uma cabeça quase esférica coberta por filamentos, um focinho em forma de tentáculo e 3 olhos pequenos e brilhantes. Mesmo descrito como um dos menos poderosos da sua classe, ele ainda supera e muito qualquer escala humana de força e influência. Há cerca de 3 milhões de anos ele chegou à Terra e se instalou no Ártico, onde foi cultuado pelos Gnopiquê, uma raça canibal. Mesmo cultuando a entidade, o medo da presença levou esse povo a fugir, o que fez Antengo entrar em hibernação e se tornar uma estátua viva por eras. Somente em 1926, o arqueólogo George Rogers encontrou seu corpo e o exibiu em um museu de cera, e isso levou à sua própria ruína, devido à grande influência mental daquele ser, culminando em seu auto-extermínio e uma série de outras mortes misteriosas. Após eliminar Rogers, Antengo desapareceu e passou a aparecer em avistamentos aleatórios e isolados. Ele foi visto em Seinfeld na década de 80 e nos Estados Unidos na década de 90, mas o seu local atual permanece desconhecido. Chegamos na base da árvore genealógica cósmica, onde estão as raças independentes. Algumas delas são emanações diretas de seres superiores, e outras simplesmente surgiram por aí, ou são meros servos de deuses. E para começar esse tópico, existem 2 seres que são meio que considerados grandes antigos, mas ninguém sabe decifrar de onde eles vieram diretamente, e eles são Dagon e a Mother Hydra. Dagon é uma divindade inspirada no deus semita de mesmo nome, e é ligado à fertilidade e à pesca. No universo Lovecraftiano, a sua primeira aparição ocorre no conto Dagon, onde um narrador encontra um fragmento do fundo oceânico e sinais de um culto antigo realizado por criaturas não humanas. A entidade então passa a representar uma força ancestral vinda dos mares, ligada a rituais, ruínas submersas e a presença de seres que precedem a humanidade. Nos contos ambientados em Innsmouth, Dagon assume um papel central, como uma das divindades adoradas pelos profundos. Mãe Hydra, ou simplesmente Hydra, é uma entidade descrita como uma monstruosidade colossal das profundezas, com forma humanoide, rosto de peixe, guelras ondulantes e pele escamosa. Junto de Dagon e do próprio Cthulhu, ela compõe a trindade sagrada dos profundos, sendo cultuada como uma deusa suprema por essa raça aquática, vivendo nas cidades submersas do oceano. Dentro do mito expandido, Hydra e Dagon recebem de Cthulhu a tarefa de guardar sua filha Quitília, protegendo ela em uma das grandes cidades submarinas do Atlântico Norte. Existem vários debates sobre sua verdadeira natureza. Alguns a veem como uma grande antiga, enquanto outros a veem sendo uma profunda de tamanho e poder extremos, que cresceu e se fortaleceu ao longo de eras. E é da união desses dois que surge a raça dos profundos, chamados originalmente de Deep Ones. Os profundos são uma raça anfíbia, e eles são conhecidos por viverem em cidades submersas, espalhadas por todo o planeta Terra. Fisicamente, possuem pele verde acinzentada ou azulada, um corpo escamoso, mãos e pés palmados, guelras no pescoço e cabeças que lembram peixes ou sapos. Além disso, possuem olhos grandes e imóveis, e dentes bem semelhantes ao de um tubarão. Servem principalmente a Dagon e Mother Hydra, mas também mantêm uma grande devoção a Cthulhu, usando até os Shoggoths como servos em suas cidades submersas. Esses seres costumam fazer pactos com comunidades humanas bem isoladas, oferecendo peixes em abundância, ouro estranho e promessas de imortalidade em troca de adoração. E da união entre profundos e seres humanos, nascem as criaturas conhecidas como os híbridos de Innsmouth.
Os híbridos de Innsmouth nascem com aparência humana, mas ao longo dos anos sofrem uma transformação lenta e irreversível, desenvolvendo olhos grandes e fixos, pele acinzentada e áspera, mãos e pés deformados e dobras no pescoço que se tornam guelras. E eles passam por essa transformação até ficarem aptos a viver no mar ao lado dos seus parentes. Durante esse processo, eles passam a esconder suas mudanças, mas são tomados por um instinto forte que os atrai até o oceano, levando muitos a buscar trabalhos ligados à pesca e a sonhar com cidades submersas. A origem desses seres está ligada a um pacto feito entre os moradores de Innsmouth e os profundos, no qual peixes abundantes e ouro eram oferecidos em troca de sacrifícios humanos e do cruzamento entre as duas espécies, criando uma população inteiramente híbrida que manteve o acordo em segredo por gerações. E o conjunto de traços físicos conhecidos desses descendentes ficou conhecido como a aparência de Innsmouth. E essa aparência bizarra era algo que os habitantes tentavam ocultar a todo custo dos forasteiros. Ainda nesse sentido de emanações indiretas, temos os Gnopké, que vieram da já citada Aponzá, os povos serpente, que vieram do deus Ig, e os Mirinigri, que vieram de Shalgnarfaun. E eu vou falar deles bem resumido porque não tem quase nada de informação por aí. Gnopké é uma criatura descrita como um ser peludo de clima glacial, com chifres afiados e 6 membros longos, capaz de andar sobre 2, 4 ou 6 patas, e de se confundir com ursos polares ou ietes nas regiões árticas onde vivem, incluindo áreas da Groenlândia e planos extremamente frios. Eles possuem a habilidade de convocar nevascas e reduzir a temperatura ao seu redor. Os povos serpentes são uma raça antiga. Eles são descritos como humanoides de pele escamosa e cabeça reptiliana, e dominaram civilizações pré-humanas como a Valúcia. E eles fizeram isso vivendo em cidades subterrâneas e usando magia para criar ilusões perfeitas e se passarem por humanos, o que lhes permitiu infiltrar sociedades ao longo dos milênios. Os Mirinigri são anões semi-humanos mudos que foram criados por Shalgnarfaun a partir da carne de sapo. São seres sem mente própria, cujos pensamentos seguem a vontade do grande ancião. O seu único papel é servi-lo em silêncio, rastejando sobre seu corpo e agindo como extensões vivas da sua consciência. Eles vivem nos Pirineus desde tempos antigos e descem 2 vezes por ano das colinas para sequestrar homens e mulheres cujo sangue alimenta seu mestre. Todas essas criaturas citadas têm uma relação, mesmo que distante, com entidades cósmicas, mas os próximos nomes têm uma existência de forma completamente indireta, e são divididas em 2 subclasses: as raças maiores, que são independentes dos deuses ou até mesmo rivais deles, e as raças menores, que são servas e adoradoras dos deuses. Mas primeiramente, vamos começar pelas raças maiores. Elder Things é um poema escrito por Ron Shiflett e publicado em outubro de 2000, inspirado na novela Nas Montanhas da Loucura de H.P. Lovecraft, no qual 9 versos resumem a história e a natureza das entidades alienígenas conhecidas como coisas antigas. Não tem nenhuma descrição precisa dessas criaturas, apenas seu nome e menção à sua existência, mas eu vou pesquisar alguma imagem ilustrativa e deixar aqui no fundo. A grande raça de It é uma espécie alienígena criada por Lovecraft em A Sombra Vinda do Tempo, e é formada por seres em forma de cone com membros extensíveis, sentidos próprios e uma mente avançada capaz de projetar a consciência através do tempo e do espaço para ocupar corpos de outras espécies, e isso lhes permitiu escapar da destruição do próprio planeta e dominar corpos de criaturas pré-históricas aqui na Terra. Os polipos voadores são uma raça alienígena formada por entidades semi-materiais de carne escura e imutável, além de cheias de olhos e bocas e capazes de flutuar e controlar o ar, mesmo sem asas visíveis. Eles chegaram à Terra há centenas de milhões de anos, ergueram cidades em vários planetas do sistema solar, mas depois de uma guerra com a grande raça de It, foram selados no subsolo, só retornando no período Cretáceo para exterminar seus inimigos, e muitos deles sobreviveram até a Era Moderna escondidos em ruínas.
Além das ruínas, eles se escondem em abismos e nas profundezas do oceano, onde destroem qualquer coisa que perturbe seu repouso. E para finalizar as raças maiores, temos os Migo. Os Migo também são chamados de fungos de Ogoth, e são uma raça alienígena descrita como seres fúngicos, alados de aspecto crustáceo com cerca de 1,5 metro, vindos diretamente do planeta Yoggoth. Eles são extremamente avançados em cirurgia de neurociência, capazes de remover cérebros humanos e mantê-los vivos em cilindros para estudo e transporte. Eles têm sangue verde e são feitos de uma matéria completamente estranha. Eles vivem em bases secretas na Terra desde o período Jurássico e usam essas bases para minerar materiais raros, para evitar a luz do Sol e para se comunicar com outros da sua espécie fora do sistema solar. E agora, para finalizar o vídeo de vez, vamos entrar nas raças menores, cujo único propósito é servir e adorar os deuses. Os Shoggoths são criaturas amorfas que apareceram pela primeira vez no conto nas Montanhas da Loucura. São descritas como massas vivas de protoplasma gelatinoso com cerca de 4 a 5 metros de diâmetro, coberto por olhos, bocas e tentáculos. São capazes de moldar o próprio corpo em qualquer forma, esmagar e absorver vítimas por sucção e exalar um odor sufocante. Eles foram criados pelos seres antigos como máquinas biológicas, cuja única função era construir cidades submarinas, até eles evoluírem, adquirirem consciência, se rebelarem e exterminarem seus criadores. Os Byakhee são criaturas extraterrestres aladas, descritas como híbridos de réptil, ave e inseto, com asas de couro e garras afiadas, e eles são usados como montarias e animais de trabalho por entidades ligadas a Hastur. São capazes de viajar pelo espaço interestelar ao dobrar o próprio espaço ao redor do corpo por meio de um órgão chamado Uni, o qual se conecta ao campo magnético da galáxia, e isso lhes permite alcançar velocidades extremas. Os horrores da caça são criaturas aladas e serpentinas, e são servos direto de Nyarlathotep, usados como caçadores, mensageiros e instrumentos de terror. Eles são capazes de cruzar o cosmo e dimensões, invadir sonhos humanos e perseguir alvos com uma fúria obsessiva até destruir qualquer obstáculo. Eles podem ser invocados por feiticeiros por meio de rituais e a sua forma pode variar, podendo ir de massas amorfas até monstros vampiros com asas de morcego e garras enormes. E a única fraqueza deles é a exposição à luz intensa. Os Nightgaunt são criaturas das terras oníricas e servos do deus Nodens. São descritos como seres humanoides com a pele lisa como de uma baleia, chifres curvos, asas de morcego, caudas farpadas e um rosto completamente liso. Eles são conhecidos por capturar viajantes dos sonhos em um silêncio absoluto, enquanto voam e fazem cócegas para provocar terror. Os Dimensional Chamblers também são chamados de andarilhos ou coletores sombrios, e são entidades extradimensionais. São descritas como criaturas gigantes com traços de inseto, crustáceo e macacos. A sua pele parece uma armadura, os olhos são pontos pretos e a boca é disforme. Eles vieram de uma dimensão inferior, onde vastas planícies de gosma cinzenta devoram a mente e a alma dos humanos capturados. Eles são capazes de surgir e desaparecer no nosso mundo, como se saltassem entre os planos. Eles escolhem uma vítima e arrastam para sua realidade por meio da hipnose e força psíquica. Os Chocho são uma raça humanoide descrita como um povo de baixa estatura, pele avermelhada e olhos fundos, além de uma cabeça de cúpula e força desproporcional ao tamanho. São mestres da magia e portadores de uma longevidade anormal. Os Homens de Leng são uma raça de homens-fera do Planalto de Leng. Eles possuem chifres, cascos, caudas e bocas largas, e são exímios construtores. E finalmente terminamos. Falamos de tudo. Para resumir bem a árvore genealógica, ficou tudo mais ou menos assim no final. Dá uma olhada. Entenderam tudo? Então beleza, vamos concluir.
E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. É claro que deve existir muito mais nome e ramificação dessa árvore, mas foi isso aí que eu achei pesquisando por aí. E modéstia à parte, ficou bem completo. Mas mesmo assim, o conteúdo dessa árvore genealógica é quase infinito, porque sempre chega algum autor e adiciona mais coisa. E como o universo é aberto, literalmente até eu posso criar uns monstros e meter ali. Cara, foi muito cansativo fazer esse vídeo. Foram horas de pesquisa e de narração e mesmo assim faltaram nomes. Então se vocês realmente gostaram do vídeo, eu peço encarecidamente que deixem um like, um comentário, o hype no vídeo e não se esqueçam de se inscrever no canal. E é claro, se quiser me incentivar a trazer cada vez mais conteúdos, faça sua doação no LivePix no comentário fixado. Mas por hoje é só. Um abraço, seu Mano Sandman, e até o próximo vídeo.